Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que maravilha de Deus! E aí, tudo belezinha? Tudo às mil maravilhas? Então tá certo, olha, que Deus continue te abençoando, viu? Pastor, olha, não tá muito às mil maravilhas não, mas continua acreditando, tá bom? Porque eu acredito que Deus, Ele há de responder, Ele há de fazer, Ele há de agir em favor da sua vida também, viu? Que Deus te abençoe grandemente, porque esse é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha, nós vamos para a palavra de Deus neste momento, registrado em Lucas, lá no capítulo 5, versículo de número 1, até o versículo de número 11. Maravilha de Deus, hein? A Bíblia fala a respeito de um homem, eu acredito que você vai se lembrar dele, Pedro. Lembrou agora? Pois é, então. Pedro, depois de uma noite inteira de pesca marítima, como que ele voltou? A Bíblia diz que ele voltou cansado, aborrecido, ele voltou pensativo. E enquanto ele analisava suas frustrações, suas decepções, ele estava agora, sabe, fazendo o quê? À beira da margem, lavando suas redes. Talvez pensando consigo, e agora? Volto ou não volto para o mar novamente? À noite é que nós conseguimos grandes cardumes. Não é possível. Como foi acontecer isso? Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Neste momento entra em cena uma pessoa tão maravilhosa. O Filho do Deus Altíssimo. Já ouviu falar dele? Eu sei que já ouviu. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, ele entra em ação. Ele pede um dos barcos e a Bíblia diz assim que naquele momento ele entra nesse barco e ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a anunciar a palavra. E ali ele está ministrando, fazendo na realidade ali um culto ao ar livre. Ensinando pessoas, direcionando pessoas. Você já pensou participar de uma reunião dessas? Com o Filho de Deus pregando, ministrando a palavra, ensinando a palavra, orientando as pessoas? Poxa vida, que maravilha, que coisa linda. E aí, diz a palavra que quando Jesus terminou o seu discurso, a Bíblia diz assim que depois que ele fez essa ministração, ele olhou para Pedro, fitou seus olhos em Pedro, e ele disse, sabe o que para Pedro? Olha, não é momento de você parar, Pedro. Entra no barco novamente e vai para um lugar mais alto. Ou seja, vai mar adentro. Vai em águas profundas. E quando você chegar nessas águas profundas, você lança a rede. E aí Pedro, que não era bobo nem nada, o que ele diz? Olha, Senhor, diante da sua palavra, eu irei. Entenda você que Jesus ele usou dessa maneira, dizendo para que Pedro acreditasse, para que Pedro não desistisse dos seus objetivos. Qual era o objetivo de Pedro? Porque na realidade a pesca era a maneira pela qual dava a sobrevivência para Pedro, para os outros pescadores, eles viviam daquilo. Já pensou que coração entristecido de Pedro quando ele voltou de uma noite toda de pesca? E aí ele, com toda certeza, ficou pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu estava contando com esse dinheiro, com a venda desses peixes, eu precisava acertar algumas coisas,
eu precisava comprar algumas outras coisas para minha família. E agora, o que eu vou fazer? E ele ficou imaginando. Ou seja, quantas vezes você que está me ouvindo agora, diante de uma situação frustrante, diante de uma situação que te incomodasse por dentro, de uma maneira pela qual talvez você achasse até algo assim desesperador, você ficou pensando igualmente a Pedro: e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou acertar isso? Como que eu vou mudar essa história da minha vida? Como que eu vou mudar a minha casa? Em casa tem sido só desavenças, só problemas. Problemas dentro do meu lar, problemas no meu trabalho. Parece que eu vivo essa vida para administrar problemas. Poxa vida, parece que eu não sei o que está acontecendo. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado. E aí eu digo para você, Pedro estava com os mesmos sintomas que você tem vivido hoje. Pastor, mas o que fez a diferença então? O que fez a diferença é que a Bíblia nos ensina que ele ousou o quê? A dar ouvidos à voz de Jesus. Por que ele disse aquilo? Porque Jesus, poxa vida, ele transmitiu uma mensagem ali para muitas pessoas, inúmeras pessoas. Ele convenceu aquelas pessoas com a sua palavra, diante daquilo que ele precisava aplicar diante de Deus, trazer Deus para a vida das pessoas. E agora, como não dar ouvidos à voz daquele homem que o próprio Pedro naquele momento disse: olha, mestre, chamou ele de mestre. Olha, diante dessa palavra eu não vou recusar não, vamos voltar para a água de novo, vou voltar para o barco de novo. E aí eles foram. E quando chegaram a águas profundas, Jesus, ele disse o quê? Agora lance a rede. E Pedro lançou a rede. Ele até chegou a indagar isso. Olha, Senhor, a noite toda estava trabalhando junto com meus amigos e a gente não conseguiu pegar absolutamente nada. Só que Pedro não sabia que Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus já estava vendo a frustração. Jesus já estava vendo a decepção. E aí eu digo para você nesse momento, Jesus tem visto a sua frustração, ele tem visto a sua decepção com tantas coisas dando errado. Como eu disse aqui, de repente na família, de repente no trabalho, não sei. De repente dando errado alguma coisa com você mesmo. Você não consegue se entender consigo mesmo. Você está aí, de repente, tão decepcionado com uma série de coisas que chegou a esse momento terrível. Talvez está até entrando dentro de um quadro depressivo, com vontade de desistir de tudo e de todos. E a palavra é essa: olha, não desista. Não é hora de você parar. Não é hora de você... Olha, já lavou as redes? Está lavadinha? Então põe dentro do barco de novo e entra em alto mar, porque assim como Cristo deu essa condição para que Pedro analisasse e fizesse de acordo com a vontade, de Deus, ele voltou novamente para a meta pelo qual ele tinha se proposto em fazer aquilo na realidade, no período da noite. Mas mesmo assim, imagine, olha o cansaço que esse homem estava. Imagine você, não é fácil a noite toda trabalhando, mas ele ousou o quê? Dar ouvidos à voz de Deus através da pessoa de Cristo. E é isso que Deus está dizendo para a sua vida agora. Ele vai te ajudar a realizar seus objetivos e seus sonhos. As coisas de repente não estão da maneira que você deseja agora. Mas se você não desistir, se você já lavou as redes, não tem problema. Então coloca no barco e volta para alto mar. Ou seja, siga em frente. É em lugares profundos. É Deus falando com a sua vida agora que você pode conseguir alcançar o seu objetivo de ter uma família abençoada, um trabalho abençoado, a sua vida ser abençoada, Deus trazer sentido para a sua vida e realizar grandes milagres. Porque um grande milagre ali se realizou na vida daquele homem, quando ele obedeceu à voz de Cristo, quando ele lançou as redes, quando eles subiram novamente com as redes. Diz a palavra que inúmeros, muitíssimos peixes estavam ali naquela rede agora, ao ponto da rede começar a se rasgar. Ou seja,
A bênção de Deus, ela vem de uma maneira muito grande para a nossa vida. Ela vem para você de uma forma, sabe de que jeito? De uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, as promessas de Deus para a sua vida, elas são para todas as áreas: emocional, espiritual, familiar, física, financeira, psicológica. Você me entende? Pastor, faltou aí algumas áreas. Então Deus vai suprir, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Mas a palavra é essa. Primeira coisa, guarda no coração: dê ouvidos à voz de Jesus. Quando Pedro deu ouvido à voz de Jesus, ele seguiu em frente. E a segunda coisa é isso: seguir em frente. Se você está dando ouvido à voz de Jesus, faça aquilo que Ele está te pedindo agora. Siga em frente. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. É hora de seguir, de acreditar e obedecer à voz de Deus. Porque Ele vai honrar a sua fé e você vai alcançar o seu milagre, assim como Pedro alcançou o milagre dele. Tá certo? Pense nisso e seja ricamente abençoado por Deus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero colocar esta pessoa nas tuas mãos. Assim, meu Deus, como aconteceu com a vida de Pedro, aquele homem que acreditou nas promessas, acreditou na palavra, acreditou, meu Deus, que o Senhor Jesus estava fazendo uma obra naquele momento, assim como fez. E aquele homem que anteriormente tinha vindo para a beira da praia entristecido, tinha vindo para a beira da praia com o coração sangrando, ferido, abatido que ele estava diante, meu Deus, daquela situação tão deplorável que tinha sido aquela pesca frustrante, aquela pesca, meu Pai, que na realidade, ao invés de trazer para a beira da praia alegria, certeza, meu Deus, de uma vida abençoada e próspera com as vendas daqueles peixes, Senhor, só veio amargura, só veio para ele uma série de situações de pensamentos negativos, pensamentos de repente até mesmo de desistência. Talvez, quem sabe, isso tenha acontecido com essa pessoa, mas diante da orientação que Cristo lhe deu, e ele foi à frente, ele venceu. Também acredito que com a orientação através desta mensagem a esta pessoa, eu acredito, meu Deus, que ela há de ouvir também a voz de Cristo e ela vai seguir em frente. Ela não vai desistir. Em nome de Jesus, tire do coração desta pessoa toda a tristeza, toda a amargura, toda a frustração, toda a decepção, para que ela possa olhar para as suas promessas acima de tudo. Meu Deus, havia ali uma promessa, que se Pedro fosse realmente à frente, a águas profundas, e acreditasse na palavra de Cristo, o milagre aconteceria, assim que aconteceu. Então que essa pessoa também entenda isso, siga em frente, não desista. E aí, Senhor, eu acredito que o milagre também já estará vindo sobre a vida dessa pessoa. Confirma esta oração, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e todo aquele que crê, digam amém. Graças a Deus. Olha, maravilha de Deus, uma bênção grandiosa de Deus, eu acredito que já está vindo sobre a sua vida, tá bom? E você vai usar dos comentários. Pastor, olha, realmente, desde quando eu comecei a ouvir essa programação, Deus fez muitos milagres. Aconteceu muitas coisas lindas comigo. Então usa a parte de comentários, tá bom? Fala lá, relata o seu milagre, relata a tua bênção, passa para as demais pessoas que também são ouvintes do programa, aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida. Tá certo? E tenha certeza, olha, não fique aí
frustrado com alguma decepção que você teve e que de repente está tentando fazer com que você pare. Não, não é momento de parar. É momento de você seguir em frente. Vá a águas profundas. Olha, você já estava na beira da margem mesmo, já está com as redes aí lavadinha. Então faça o que Cristo está mandando, tá certo? E quando você estiver lá no meio, Ele vai te dar a ordem. Aí você vai fazer como Pedro. Você vai lançar as redes e o milagre vai aparecer para a sua vida também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo programa, A Hora do Fone.